A 13ª e última qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Atenção, nós estamos a falar das qualidades que obrigatoriamente o muçulmano deve conhecer sobre Allah. São 13. Então, hoje estamos a terminar. Estamos na 13ª qualidade. Al-ilmu. Preciso traduzir? Não. Al-ilmu. O que é al-ilmu? Está errado, não é conhecimento. O que é ilmu? Não estão erradas, só que falaram do jeito que eu não gosto de falar. É conhecimento. Aqui diz-se o saber de Allah. O saber de Allah. Saber é conhecimento, mas é melhor dizer o saber de Allah. O saber de Allah subhanahu wa ta'ala. O que é saber? Vamos começar a trazer sinônimos. É entender, é compreender, é aprender. Não é? Para nós pessoas, o que é saber? Saber é a informação de um certa coisa. Se essa informação passar e não ficar na sua cabeça, você sabe? Então o que é saber? Você não vai definir saber sem definir ignorar. Se você sabe, você não sabia. É, não é? Eu vou trazer provas, não estou a falar à toa. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah vos tirou do ventre de vossas mães quando vocês não sabiam nada. Viemos aqui sem nada de conhecimento. Então Allah subhanahu wa ta'ala tem a qualidade de saber. O saber dele, laysa kamithlihi shay'un, não é um saber igual ao saber das criaturas. Por quê? Porque as criaturas, antes de saberem, ignoraram. O nosso conhecimento é antecedido pela ignorância, segundo o versículo que eu recitei agora. E depois, mesmo aprendendo, você sofre problemas de esquecer, confundir, perceber mal. Então, o seu conhecimento não é perfeito. Já o conhecimento de Allah, o saber de Allah é diferente. É um ilmu, lam yasbiqhu jahlun, não foi antecedido pela ignorância, wala ya'tarihi nisyanun, e não é afetado por esquecimento. Allah sabe desde e para sempre e não esquece nada. Então é um saber totalmente diferente do nosso saber. Hoje você memoriza uma sura, daqui a uma semana, se eu for ali visitar, recita lá. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. Isso é o quê? Esquecimento. São falhas no conhecimento. Você tem déficit no conhecimento, tem problemas no conhecimento. Allah não. Estou a falar tudo isso para vocês entenderem que o saber de Allah é diferente do saber das suas criaturas. A partir dos anjos, mesmo os anjos que são dotados de força, conhecimento, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que Jibril tem força, tem conhecimento que não é de brincadeira, mas mesmo assim, ele estava no dia em que os anjos disseram Subhanaka la ilma lana. Oh Allah, nós não sabemos de nada illa ma 'allamtana, a não ser aquilo que tu nos ensinas. Quer dizer que até os anjos primeiro ignoram, depois é que sabem. Nós, pior. Querem prova agora conosco de que nós não sabemos das coisas. As coisas que sabemos, nem sabemos delas na totalidade. Quantos anos tens? 23 anos. Converter agora em meses. Quantos meses você tem de vida? Vai começar a vagar aí, fazer cálculo. É porque não sabe. Quem calcula não sabe. Quem sabe não calcula. Diz logo, vá! Então você só sabe que tem 22 anos. Mas quantos dias de vida você tem? Converter agora 22 para dias, vamos jobar aqui. Mas jobar que não é de brincadeira, não é isso? Isso é conhecimento imperfeito. Conhecimento perfeito na hora diz. Só que é importante a gente saber, né? Por isso, o conhecimento, o saber, é a única coisa que no Alcorão
percebam. Allah diz ao seu profeta: "Waqur Rabbi zidni ilma." Oh Allah, aumente-me em conhecimento. Não falou aumente-me em riqueza, em altura, em beleza. A única coisa que você deve ir sempre atrás é conhecimento. Porque o nosso não é suficiente, não é perfeito. Se você morrer a aprender, você não está a cometer nenhum erro. Conheci uma senhora que memorizou o Corão aos 60 anos. Aos 60 anos. Tipo, ela começou a pouco, na vossa idade, pouco. Aos 60 conseguiu memorizar todo o Corão. Porque foi atrás. Você não para de estudar. Você pode deixar de ir à escola, mas não pare de estudar. Porque a escola não é o único lugar onde se aprende. Está claro, né? Se já não dá para ir à escola, aprenda. Não deixe de aprender. Então, quem para de aprender é um ignorante. Antes de eu trazer as provas disto, permitam-me fazer um desenho muito bonito que eu aprendi. Quem foi que falou aquilo? Quero voltar até a origem. Foi Imam Shafi'i, rahimahullah. Imam Shafi'i foi um dos muçulmanos teólogos muito inteligentes. Se você já teve colega inteligente, você ainda não viu nada. Só vou vos dar exemplo de como é que ele memorizava as coisas. Me empresta o Corão. Esse é o Corão aí. Imam Shafi'i, quando pegasse um livro para memorizar, tinha que fazer assim para tapar, senão memorizava as 2 páginas de uma vez. Tinha que fazer assim, se ele abre assim, memoriza tudo de uma vez. Só de uma olhada só. Ele tinha que fazer assim, senão memorizava as 2 coisas de uma vez. Memorizou o Alcorão aos 6 anos. Até aos 6 já era Hafid. Tem muitas histórias de inteligência. Até eu não memorizo poemas de qualquer maneira, mas eu memorizei alguns poemas de Imam Shafi'i, porque são poemas terríveis. Desculpa lá, o que diz penetra mesmo. Um dos poemas que eu memorizei dele. Estou a sabotar a vossa aula, mas também conhecimento, né? Inna lillahi ibadan futana talaqu dunya وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. A tradução disso aí vai lhe surpreender, mas depois, inshallah. Então, Imam Shafi'i, rahimahullah, ele fez isto aqui. É um círculo, né? Agora dividir? Agora em 4? Como se chama cada parte? Um quarto, não é isso? Assim era metade, né? Assim seria 1/3, né? Agora 1/4. Eu estou a fazer isto aqui antes de apresentar as provas da nossa aula, porque estou com medo de esquecer. É uma coisa muito importante. Ele disse, al-ilmu, falou assim, al-ilmu arba'atu arba'a. O conhecimento divide-se em 4 quartos. 4 quartos. Este é o quarto. Número 1, este é 2, este é 3, este é 4. Ouça agora o que ele falou. E é verdade. Disse, neste primeiro quarto aqui, quando você entra, tipo quando você começa a aprender, você começa a pensar que ninguém mais sabe nada senão você. O primeiro quarto é o quarto da ilusão. Você aprendeu um hadith, um versículo, começa a exibir, Qala Allahu ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Aprende um hadith, Qala Rasulullah, yahshurullahu al-ibad. Parece que é você e mais ninguém. É o quarto da ilusão. E quando você sobe de nível, entra neste quarto aqui, descobre que o que você aprendeu aqui é muito pouco. Aqui você descobre. Este é o quarto do reconhecimento. Você reconhece que sabe pouco. Quando entra neste terceiro quarto aqui, você descobre que o que você sabe, comparado com o que você não sabe é muito demais. É o quarto de quê? Já está a ficar moderado, tipo, está a baixar, já não exibe muito. Quando você entra neste último quarto aqui, descobre que você não sabe nada. Este é o quarto da humildade. Aqui você só vai à procura de conhecimento e nunca vai exibir em frente de pessoas. Eu sei, porque aqui você descobre que não sabe nada. E pode acreditar que este quadro aqui, aliás, este círculo aqui, também funciona para a riqueza. Quando você começa
a mexer com dinheiro pela primeira vez, acha que ninguém é mais rico senão você. Quando você vai conhecer outros ricos, descobre que você não tem nada, e chega aqui e depois começa a ver que, epa, eu estou a começar. E quando encontra os ricaços, você descobre que nunca peguei dinheiro. Mas estamos a falar de conhecimento. Isto aqui quem falou foi o Imam Ash-Shafi. Eu só queria partilhar com vocês, antes das provas, porque acabei falando do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos buscar as provas sobre esta matéria aqui, capítulo 6, versículo 101. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Eu só vou trazer o trecho que vos interessa. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Este é capítulo 65, versículo 12. Estou a fazer rápido porque roubei muito tempo vosso sobre esta matéria aqui. Aqui é o capítulo 6, Suratul An'am, versículo 101. Allah diz: Wa huwa, e ele, Allah, bi kulli shay'in alim, tem conhecimento sobre todas as coisas. Então, quando falamos do saber de Allah, estamos a falar de um saber abrangente. Ele é inteirado de tudo, com detalhes. Olha, Allah não apenas sabe sobre mim, mas sabe sobre o número dos meus cabelos. Quantos caíram? Quantos cortei? Quantos estão por crescer? Quantos tenho agora? E no total, o número de fios de cabelo, detalhes, o número de células de cada parte do corpo, sobre cada um de nós, o número de formigas, as espécies de formigas, quantas morreram, quantas foram queimadas, quantas são... Esse conhecimento aí que a gente não pode medir, que só nos deixa malucos. Se você quiser aprofundar, você só fica maluco. É quando se diz que Allah tem conhecimento sobre todas as coisas. E este versículo aqui do Surat al-Talaq diz: Wa anna Allah, e certamente Allah, kad ahata. Ahata é acercar-se, inteirar-se de kulli shay'in ilma. Allah tem conhecimento de todas as coisas com detalhe. Então é um conhecimento incomparável. E os versículos sobre esta matéria são vários. Imaginem um onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ma tasqutu min waraqatin. Nenhuma folha cai, a não ser que Allah saiba. Quantas árvores temos no dunya? E que dunya? De Namicopo, sem falar de Nampula, sem falar de Moçambique, sem falar de África, sem falar de... Numa só árvore, quantas vezes as folhas caem? Nenhuma folha cai sem que Allah saiba. E quantas caem em um segundo? Cai a matéria. Sim. Não percebe? 60 o quê? Eu escrevi 63, mas eu falei 65. Há vezes que a gente fala e contraria. Costuma-se dizer, é 65. Eu me lembro que falei 65, mas escrevi 63. Ok, a mão desmentiu a boca. Há vezes que a gente fala o que não está no nosso coração. Sabiam disso? Por exemplo, eu tenho meu brada um pouco avariado, né? Não está bem. É meu brada. Ele gosta muito de fazer doar para mim. Às vezes fala coisas que não se percebem. O que é que eu faço? Eu digo: Amina bikalbi, oh Allah, esse meu Amina é para o que está no coração dele, não o que ele está falando. Eu não deixo de dizer Amin, Amin. Mas a minha intenção é Amin, acompanhando a intenção dele de fazer doar para mim, coisas boas. Mas ele acaba falando coisas que não fazem sentido. Então, há vezes que a gente fala uma coisa e escreve outra. Houve uma má comunicação entre a mão que está a agir e o cérebro que está a processar. Às vezes o cérebro está certo. É normal. O computador perde direção. Acontece isso em seres humanos. Então, o versículo aqui é 65, hein? 60, aliás, o capítulo é 65, versículo 12. Surat al-Talaq. É isto aqui.
Assim nós terminamos as 13 qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. O importante é saber que o saber de Allah não é antecedido de ignorância e não sofre influências do esquecimento. É um saber total. Estão aqui as provas e tem mais outras provas. Na próxima aula, inshallah, teremos a revisão das 13 qualidades. Por se quem perdeu uma das aulas sobre esta matéria, por favor, não perca a revisão, porque vamos falar das 13, mas em poucas palavras. A partir de al-wujud até al-ilm. Está claro? Só depois disso é que vamos entrar numa outra matéria de tawhid, também muito importante. Presta atenção que nós estamos a falar de qualidades de Allah, e as qualidades de Allah estão dentro do Imanu Billah. Imanu Billah é o primeiro pilar da fé islâmica. Depois teremos que saltar para o segundo pilar, a fé nos anjos, estudarmos as qualidades dos anjos, funções dos anjos, essas coisas todas. Depois é que vamos entrar nos livros de Allah, depois nos profetas de Allah, até chegar na predestinação. Deste jeito, mas de forma resumida. E você sai daqui, com a permissão de Allah, informada, pronta para informar. Informada, pronta para informar. Não estou a falar formada, porque eu não dou diplomas aqui. Mas você sai daqui informada, pronta para informar, inshallah. Então terminamos por aqui. Se Allah permitir, até a próxima aula. Que história, Tó? O que eu não traduzi? Não traduziste o poema. Ah, esse poema. Ok, Imam Shafi diz assim: Inna lillahi ibadan futana. Allah tem servos inteligentes. Está a falar de pessoas com certas qualidades que Allah lhes deu. Inna lillahi ibadan futana. Allah tem servos inteligentes. Talaqu dunya, divorciaram-se do dunya, wa khafu fitna, por medo de fitna. Nadaru fiha, olharam para o dunya, falamma alimu annaha laysat li hayyin watana, quando descobriram que o dunya não é casa para um vivo, é casa de mortos, jaluha lujjatan, transformaram o dunya em um mar. E como atravessar o mar? Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, transformaram as boas ações em um barco para atravessar o dunya. Vocês perceberam esse poema? Ele está a dizer que existem pessoas inteligentes que descobriram que este dunya não é coisa para sempre. Então, para chegar no Akhira, tem que usar alguma coisa para não afundar ali, não se afogar. E essa coisa são as boas ações. Então, este é um poema que fala dos servos crentes inteligentes, que apesar de estarem no dunya, eles sabem que isto aqui não vai longe, então escolheram o que fazer, não perder tempo com coisas mundanas. É um poema muito engraçado. Eu memorizei, bom time, só de gostar do significado. Não é hadith nem nada, mas são coisas muito bonitas. Imam Shafi tem muitos dizeres que, se você seguir, está alinhado. Um deles diz assim: quando você estiver em dificuldade e notar que toda a gente está a lhe abandonar, saiba que Allah está para tomar conta de você. Quando você estiver numa aflição, ninguém aparece para ajudar, fica a saber que Allah é que vai lhe ajudar. Porque Allah sempre socorre os abandonados. Isso não é hadith, é palavra de Imam Shafi. Numa situação em que você acha que não tem socorro, não é para ficar desesperado. Então, o desaparecimento de pessoas, a ausência de pessoas não pode lhe afligir. Continua ainda com Allah, porque Ele é suficiente mesmo sem ninguém. E tem outras coisas. Tá bem, vamos entrar agora na nossa aula de árabe.